Cada dia que passa, as minhas recomendações do YouTube estão ficando cada vez mais malucas. Eu não sei se eu devia ficar preocupado ou só ignorar. Opa, tudo bom? Eu sou o Anui. E primeiramente, obrigado de coração pelo vídeo de Trolls Infection. Eu não esperava que esse vídeo fosse ir tão bem, principalmente por ser um remake de um vídeo antigo. Mas sério, valeu. Segundamente, como deu pra perceber pela thumbnail e pelo título, hoje vamos falar sobre Fundamental Pepper Education. Ou melhor, um AU com Fundamental Pepper Education como principal tema. Basics in Survival. Só lembrando que essa AU ainda está em produção com somente 2 episódios lançados até agora. Então vamos lá. Bom, antes de falar da história da AU, eu vou obviamente fazer um resumo do vídeo original de Fundamental Pepper Education, né? Não. Na verdade, primeiro eu vou falar de Baldi's Basics, que foi um jogo lançado em 2018, onde você, na pele de um aluno que chegou em uma escola nova, é recepcionado pelo Baldi, um professor careca que assim que nos vê, pede para que a gente resolva vários exercícios em cadernos espalhados por todas as salas da escola. No começo, os exercícios serão contas de matemática bem simples, porém no segundo caderno vai aparecer uma conta impossível de ser resolvida, e quando a gente erra essa conta, o Baldi fica bravo e começa a nos perseguir, enquanto nós precisamos encontrar todos os cadernos restantes. E quando a gente faz essa tarefa, isso acontece. Congratulations! You found all 7 notebooks! Now all you need to do is get up while you still can! Nesse momento nós só precisamos sair pela porta e terminamos o game. E bom, Baldi's Basics é um jogo extremamente simples, mas isso não impediu o game de fazer um enorme sucesso quando ele foi lançado. E eu não tô falando isso como alguém que leu essas informações em algum lugar, mas sim como uma pessoa que tava lá e acompanhou todo o sucesso que Baldi's Basics teve. Inclusive, se você é uma pessoa que tem raiva das content farms de Guardian of Banban e Pop Playtime, culpem Baldi's Basics, porque ele foi o pioneiro nesse tipo de conteúdo. E bom, todo esse sucesso chamou a atenção de um grande conhecido da comunidade de FNAF, T-Live Tombstone, que na mesma época produziu uma música sobre esse jogo, chamada Basics in Behavior. E 6 anos depois, uma youtuber chamada Kate utilizou essa mesma música do T-Live Tombstone. Porém, em vez de criar só uma animação genérica de Baldi's Basics, ela decidiu usar essa música como base para criar toda uma nova história e também tinha a ver com escola. Nessa nova história, nós também acompanhamos uma aluna que acabou de chegar em uma escola nova, chamada Claire. Nessa nova escola tem várias professoras, porém as 3 principais são a Miss Bloom, Miss Tebel e a queridinha de todos, a Miss Circle. Que assim como Baldi, são professores que enquanto os alunos tirarem notas boas, eles serão bem mansinhos. Porém, se algum deles ousar tirar nota baixa, e pro azar da Claire, ela tirou nota baixa e é perseguida pelas professoras. E para escapar, ela entra em uma sala proibida chamada Sala da Alice. E assim que entra dentro da sala, a Claire encontra a Alice e também começa a persegui-la. E nesse momento, o mundo que antes era feito de papel fica colorido. E a Claire acaba entrando em um beco sem saída, onde ela é encurralada e morta pela Alice, terminando o vídeo. E mesmo sendo bem curta, ela acabou fazendo um enorme sucesso, pegando milhões de views e criando uma gigantesca fanbase. Porém, nem tudo são flores, e todo esse sucesso trouxe vários problemas para Kate, já que ela não esperava que o vídeo fosse fazer todo esse sucesso. E apesar da maioria das pessoas que começaram a acompanhar a Kate serem gente boa, infelizmente muitas pessoas ruins também começaram a encher o saco dela. Sejam pessoas da própria comunidade de Fundamental Pepper ou antigos fãs de Baldi's Basics que sabe-se lá Deus por que ficaram bravos com o sucesso de Fundamental Pepper Education. E toda essa pressão acabou fazendo a Kate privar o vídeo original. E hoje em dia a única coisa que você consegue encontrar são alguns reuploads de outros canais. É triste, mas é a realidade. E bom, depois de toda essa introdução gigantesca, vamos finalmente falar de Basics in Survival. O primeiro episódio se inicia com a gente vendo a escola totalmente escura com vários corpos espalhados pelos corredores, o que é bastante estranho. Tá, eu sei que é meio idiota falar isso, depois de eu ter mostrado que no vídeo original as professoras literalmente matavam
os alunos. Porém, em Fundamental Pepper Education, as professoras geralmente escondiam os corpos dos alunos que elas tiravam a vida em alguns quartos fechados, justamente para evitar que alguém soubesse o que elas fizeram. Mas aqui em Basics in Survival, os corpos estão jogados de qualquer jeito, coisa que se fossem as professoras, elas não fariam isso. Logo em seguida, nós vemos o Zip, que eu não tinha citado no resumo de Fundamental Pepper Education, mas eles juntamente com Oliver são dois valentões e ficam fazendo bullying com a coitada da Claire. Inclusive, foi esse bullying que ajudou nas notas baixas dela. Voltando, enquanto o Zip corria, nós podemos ouvir barulho de algum tipo de monstro procurando por ele. Enquanto continuava correndo, o Zip chega até um quarto da escola. Então ele entra nesse quarto para se esconder, né? Bom, ele entraria se não fossem os vários corpos espalhados lá dentro. E dessa vez eu realmente acho que esses são corpos de alunos mortos pelas professoras. E bom, perto da porta, o Zip encontra um isqueiro. E ouvindo a criatura se aproximando, ele corre e se tranca em outro quarto. E lá dentro ele acende o isqueiro e vê um monstro atrás dele. E infelizmente o pobrezinho é devorado. O segundo se trata de uma transmissão de emergência, que vai dar mais detalhes sobre qual é a origem da criatura que atacou o Zip. A transmissão foi feita pela instituição Fundamental Pepper, que pelo que eu entendi é o órgão responsável pela escola nesse universo. Voltando, eles avisam que estão passando por uma crise de saúde mundial, que foi causada por um patógeno que, para quem não sabe, é um nome alternativo para bactérias, vírus e fungos. E mesmo tendo surgido há só alguns meses, esse patógeno já conseguiu tomar conta de todo o planeta. E isso só foi possível pelo fato dele ser extremamente contagioso. E por ser algo recente, até agora ninguém conseguiu encontrar uma cura para esse patógeno. Porém, a instituição Fundamental Pepper conseguiu algumas informações úteis sobre o vírus, começando pela infecção, que pode ser feita através de esporos ou a ingestão de líquidos e comida que já estão infectados pelo patógeno. Fora que qualquer cicatriz que o paciente tenha no corpo já pode ser mais uma forma de infecção. E depois disso, o infectado começa a sentir uma grande febre, que logo é seguida de mutações no corpo dele. Mas uma coisa boa desse patógeno é que assim que o infectado é morto por alguém, o corpo dele deixa de ser contagioso, o que é uma notícia excelente. A segunda coisa que a transmissão fala é sobre como funcionam os infectados, que são em sua grande maioria noturnos, extremamente agressivos e vão fazer de tudo para tentar infectar pessoas que ainda estão saudáveis. E assim como em outras AUs, nessa daqui os infectados também possuem diferentes estágios. No primeiro estágio, o infectado ainda vai ter a forma humana, o que os torna mais fáceis de serem abatidos, mas em compensação, eles costumam andar em grupos durante esse estágio. Fora também alguns dentes extras que os infectados podem utilizar para poder ferir não infectados. No segundo estágio, o infectado ganha algumas mutações, com bocas maiores, inteligência, velocidade e de brinde algumas garras extras. E nesse estágio, os infectados preferem atacar pessoas sozinhas e evitam contato com elas quando estão em grupos. E bom, até o momento só são conhecidos dois estágios da infecção. E indo agora para as dicas de sobrevivência, o mais recomendado é que caso a pessoa se encontre com alguns dos infectados, seja em qualquer um dos estágios, o sobrevivente deve atacar os olhos, que são a parte mais sensível deles. Mas é bom também tomar cuidado com os do segundo estágio, já que, como eu falei antes, eles são bem mais inteligentes e perigosos que o primeiro estágio. Bom, a transmissão de emergência termina por aqui. E vamos lá, se vocês olharem bem para a cabeça do monstro do episódio 2, vão notar que ele tem o mesmo cabelo que a Alice, dando a entender que esse monstro é a própria Alice. Porém, eu não acho que ela foi infectada pelo vírus, porque além do fato da Alice ser praticamente um deus nesse universo, a forma dela é bem maior do que qualquer outro infectado. E a minha teoria é que depois que a Claire causou todo aquele alvoroço que a gente viu no vídeo original, a Alice ficou extremamente furiosa por alguém ter entrado no quarto dela. E como forma de punição a todos da escola, ela criou o vírus para torturar todos
todos que estavam naquele lugar. Eu sei que é uma teoria meio idiota, mas é o máximo que eu consegui pensar. E enquanto a gente não tem um terceiro episódio, essa vai ser a teoria oficial pra mim. E por hoje é só, obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.